novamente aqui, que agora o senhor vai orar pela vida dele, para que ele esteja... porção dobrada. Já que o senhor queria que ele fosse seu pastor, hoje o senhor ora por ele várias vezes. Vamos orar? Pode ser sentado mesmo, só estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Vamos orar pela vida do pastor. Pai amado, Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós levantamos as nossas vozes, porque nós cremos, Senhor, que estamos sendo ouvidos, nós cremos, Senhor, que seremos atentivos. Amém. E acreditamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo irá trabalhar os nossos corações. Pai querido, toma, Senhor pastor Roberlan em Tuas mãos, Pai, que ele seja fiel àquilo que o Senhor colocou no seu coração. Para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, que o Senhor possa trabalhar, Senhor, através da vida do pastor Roberlan. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Não, para mim tá bom. Tá dando para me escutar? Tá. Então, perdão, tá enquadrando aqui? Tá. Ah, então tá certo. Porque eu tava preocupado se você também tava aparecendo, né? Perdão, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Eu estou muito contente de estar aqui com os irmãos e nesse momento nós vamos... Opa, obrigado. Nós vamos falar sobre algo que, conforme a irmã Ana falou agora há pouco, pode parecer chover no molhado, porque todo mundo aqui já tem uma certa vivência de casamento e o pastor vai falar sobre coisas que a gente já sabe. A maioria das pessoas que estão acostumadas a ir em eventos de casais sabem que a regra é: você vai, arrebenta o chicote nas costas do homem, exalta a mulher, né, e aí dá tudo certo no final. Só que aqui a gente vai estar falando sem modéstia, com muita humildade, porque apesar de eu ter uma caminhada de 25 anos de casado, eu ainda não sou aquele marido que eu gostaria de ser. E a gente não tem aquele casamento que a gente busca ter desde 1997. Mas agora, apesar disso, nós temos algumas informações. Isso, começamos a namorar em 16 de julho de 94. Né? Por favor, irmãs, não pergunte quando você começou a namorar ao seu marido. Aí nisso, eu guardei, sei lá porque eu guardei. Mas eu vejo que às vezes eu quero falar isso, eu acabo queimando os outros. Esquece, pula essa parte. E aí nos casamos 3 anos depois. É porque eu ouvi ele falando ali, falando de 97, aí eu fiz o cálculo para ver se eu não tinha contado errado. Mas, meus irmãos, a gente vai estar falando aqui sobre a importância de nós imitarmos Jesus e de nós colocarmos em prática os ensinos da palavra, que muitas vezes nós atribuímos apenas a uma questão religiosa. Muitos de nós temos aquele costume de ver a Bíblia como um livro de religião. Só que a Bíblia é um livro de vida. Existem pessoas que, mesmo sem serem crentes, se elas colocarem em prática alguns ensinamentos, elas vão experimentar os efeitos dessa obediência. Por exemplo, a Bíblia diz que o homem prudente vê o mal e se esconde, mas o simples, ou o bobinho, né, o tolo, é aquele que se expõe ao mal. Então, o cara às vezes não é crente, mas ele já consegue perceber o seguinte: opa, isso aqui pode dar um problema lá na frente. E ele está atendendo a um princípio bíblico, ele vai se dar bem, mesmo sem ser evangélico. E às vezes o evangélico, ele vê o mal lá na frente, aí ele faz assim: ei, mal, eu estou aqui, mal, chega junto, entende? Aí quando vai ver, o cara é crente, é evangélico, mas está todo enrolado, vai para o céu, mas vai mais cedo. Então é um tipo de coisa que, assim, entende? A questão não é se você é crente ou não é crente, a questão é se você obedece a esses princípios. E às vezes tem gente que acha que está obedecendo, mas está fazendo errado. Então, eu lembro de um episódio, já vou falar de casais, mas é só para a gente ver a importância de obedecer a Bíblia. Eu lembro de um episódio que eu conversava com uma pessoa sobre o texto que fala sobre nós não falarmos palavras torpes, e aí nisso a pessoa: não, porque eu não falo nenhuma palavra torpe. Só que na cabeça das pessoas, quando elas leem palavra torpe, elas pensam em palavrão.
elas não conseguem perceber que quando elas falam uma coisa que fere, elas estão falando palavra torpe. Elas não conseguem perceber que quando elas estão enganando, elas estão maldizendo, elas estão amaldiçoando a criança, seu burro, tu é mole igual teu pai. Às vezes o pai é até mole mesmo, mas a criança não tem que escutar isso. E aí nesse caso, a pessoa não consegue perceber que ela está falando palavras torpes. Porque na cabeça dela, palavra torpe é falar, vai para não sei onde, seu filho de não sei o que lá. E aí o crente não faz isso, né? O crente faz o quê? Ô, abençoado, não é isso? Ah, filho de Belial, o cara nem sabe que está sendo xingado. Então, a gente vai estar falando a respeito disso. E quanto à proposta dessa noite, a gente se reinventar. E como é que fica, né? Porque maturidade passa uma ideia de tempo transcorrido, dá uma ideia de evolução, dá uma ideia de crescimento, dá uma ideia de você agregar algo àquilo que você já tinha. E reinvenção passa a ideia de novidade, de algo novo, de algo diferente. Como é que a gente vai ter raiz e asa ao mesmo tempo? Então é algo que pode parecer complexo, mas que se a gente pensar aqui, a gente vai observar que o texto está passando para mim e para você a oportunidade de reviver alguns momentos. Aquela experiência de nós pensarmos no primeiro encontro. Eu não sei se você lembra quando foi o seu primeiro encontro, mas eu tenho certeza que se você revisitar esse momento, aquela bronca dessa semana começa a passar. Se você lembrar do primeiro beijo, espero que lembre, né? Se você lembrar, você vai voltar naquela viagem que você vai fazer, a sensação que você teve. E isso de repente vai aliviar aquela mágoa que de repente você está tendo dificuldade para tirar do seu coração. Então, essa atitude de esforço pessoal para que o relacionamento melhore, é algo que Deus não vai fazer por nós. Então, é você quem vai decidir. E eu não sei se dá para perceber que quando o nosso modo de pensar é afetado, a beleza da pessoa vai embora, por mais que ela seja bonita. Ou a feiura da pessoa vai embora, por mais que ela seja feia. Entende? Por quê? Porque são os nossos olhos quem coloca nas pessoas aquilo que a gente está enxergando. Já viu aquela reunião de família quando a mãe fala assim, eu não sei o que essa menina viu naquele homem? Ela sabe o que viu, a mãe não sabe. Porque o que a mãe está vendo é diferente do que a filha está vendo. E vice-versa. Mas, vamos então para a proposta do texto, que é Efésios capítulo 5, versículo 21. Eu vou ler o versículo que vocês já têm aí na divulgação, né, que o Ministério de Família fez, e eu vou ler um pouco antes e um pouco depois. No versículo 21, está dizendo o que aí no capítulo 5? Quem pode ler? Efésios 5, 21. Quem achar primeiro pode ler. Então, a recomendação é que nós nos sujeitemos uns aos outros no temor de quem? Então, eu não sei se dá para você observar o que poderia ser traduzido, o que você tem como sinônimo de se sujeitar. Alguém pode dar uma ideia aí? O que seria se sujeitar? Se submeter a algo, se doar, o que mais? Oi? Abrir mão, se colocar à disposição. Então, se alguém tiver mais alguma coisa, pode falar. Mas o que eu peguei aqui de conteúdo é o suficiente para dizer que você se sujeitar é como se você estivesse dizendo para a pessoa, eu estou aqui para servir você.
nós aprendemos que nós nos casamos para ser felizes. Já ouviu isso? Ah, porque eu quero ser feliz, eu vou me casar para ser feliz, eu não estou sendo feliz, e tal, aquela coisa todinha. Só que a proposta para o cristão é que ele contribua para a felicidade de alguém. Não é que ele é o responsável pela felicidade de alguém, porque uma pessoa infeliz, ela não vai se tornar feliz porque você apareceu na vida dela. Porque ser infeliz tem a ver com a pessoa. Um infeliz que se casa com um infeliz não vai dar um casal feliz. Com todo respeito ao falecido João Gilberto, que dizia que é impossível ser feliz sozinho. Só que quem não é feliz sozinho, não sei se vai ser feliz acompanhado não. E nesse caso, até porque a frente fria que está com ele ali, vai para o casamento dele também, se isso não mudar. E então, a gente observa que casamento tem a ver com você servir o outro. E isso vai na contramão da sociedade que a gente vive. Porque nós tratamos o outro como um degrau, como um objeto, como uma porta, como uma escada, alguma coisa assim. Então, é aquele caso, ele tem dinheiro, ela é bonita. Ou, ela tem dinheiro, ele é bonito. Porque ele é um camarada que assim, ele é o ás no sexo. Esse homem é uma máquina, né? Agora, pensa comigo o seguinte, essa máquina pode pifar lá na frente. E aí? Né? Vira essa boca para lá, pastor. Então, aí nesse caso, como é que vai ser quando a máquina pifar? Não, melhor quando não. Se. Quando não, esquece o quando, né? Tá amarrado. Né? Se a máquina pifar. E aí? Ela é bonita. Tá, mas a gente sabe que beleza é um negócio que depende de uma série de fatores. Dinheiro é uma delas. Saúde é outra. Porque com dinheiro você consegue custear um tratamento, alguma coisa assim, tudo tal. E com saúde, obviamente, você vai expressar essa saúde na sua aparência, certo? Tanto que quando você vê uma pessoa muito derrubada, fala assim, pô, fulano deve estar doente, não é? É mais ou menos assim. Agora, observe bem, desculpa, gente, eu não tenho que prestar atenção em vocês não, vocês têm que prestar atenção em mim. E aí, nesse caso, onde eu quero chegar com isso? Se nós pensarmos só no que o outro tem para oferecer, vai chegar uma hora que a gente vai falar aquilo que todo mundo fala, o amor acabou. Por quê? Ele não é mais aquela máquina, ela não é mais aquele avião. Ou então o dinheiro dele acabou, o dinheiro dela acabou. O que deixava a minha esposa mais atraente era o dinheiro que ela tinha. Ela pagava a faculdade, ela pagava a academia, ela pagava o salmão para eu comer, entende? O sal é do Himalaia, então eu tinha uma vida tranquila, ar-condicionado em todos os cômodos da casa, mas agora ela não tem mais dinheiro, então ela ficou feia. Então, quando a gente fica focando no que o outro tem para dar, primeiro, a gente corre o risco de, por um caminho de ingratidão, não reconhecer o que é feito por nós. Porque, não sei se você já reparou, que geralmente a gente só reconhece o valor de algo depois que perde. Mas aí já era, né? Agora, o que a gente está falando aqui é o fato de qual é a minha relevância na vida de alguém. É como, por exemplo, é muito comum na relação sexual do casal casado, o casal só ter relação sexual quando a mulher quer. Quando o homem quer, tem sempre uma resposta, que não é bem assim, porque não sei o que lá, não avisa fora, parará. Quando a mulher quer, aí o cara fica assim, pô, se eu disser não, vai pegar mal. Se eu disser que eu tô cansado, vai pegar mal. Se eu disser que eu tô com dor de cabeça, vai pegar mal. Aí ele vai, fica aquele negócio, né, meio lá, meio cá, aquele negócio assim, mas vai. Agora, eu não sei se dá pra perceber que, assim, não deveria ter cada um ter a seguinte consciência. Será que ela está muito esgotada? Será que ele está muito esgotado? Será que eu não posso, mesmo sem estar muito afim, saciar os desejos da minha esposa? Será que mesmo sem eu estar muito afim, eu não posso saciar os desejos do meu esposo? Ou seja, uma ideia de serviço. Talvez alguém vai dizer, mas isso é obrigação. Depende. Se aquela pessoa é importante para você. Quem é pai, quem é mãe, gosta de acordar de madrugada para ir para o posto de saúde? Não. Mas isso é obrigação. Depende. Se o cara é moleque, ele vai deixar a mãe dar o jeito dele, o jeito dela. Se a mulher é irresponsável,
ela vai fazendo, não, dá um jeito aí, vai voltar para dormir, se bobear, né, a criança até morre. Mas agora, quando você tem aquele desejo de servir, de cuidar, mesmo que você esteja cansado, você esteja esgotado, você não esteja muito afim, imagina levantar às 5 horas da manhã, nesse frio, aquela chuvinha fininha, mas você ama a sua família, então você vai fazer uma coisa que você não está muito afim. Agora, quando chega aquele ponto da gente assim, é isso aí mesmo, eu sou desse jeito, não sei o que lá, aí eu fico pensando, que relacionamento é esse? Que graça tem um relacionamento desse? Eu não estou dizendo que a mulher tem que ser perfeita ou que o marido tem que ser perfeito. A questão é, vamos inverter o papel. Se fosse do outro lado, e aí? Digamos que de repente a irmã que fosse aquele vulcão e o marido fosse aquele devagar, devagarinho. Ia ser legal para a irmã? Iria ser legal? Não. Então vamos pensar no inverso. Vamos imaginar, né, a seguinte situação. Eu sou assim mesmo, esse negócio de homem muito carinhoso, não sei o que, tal. Vamos e venhamos. O que custa uma palavra carinhosa? O que custa um gesto romântico? Tudo bem, de repente não dá para fazer todo dia. Você está com dor de cabeça, conta para pagar, limite de crédito, telefone, o carro na busca e apreensão. Pô, a senhoria passa no teu portão e fica, né? Tá difícil o negócio aí, mas sua esposa tem culpa, né? É um negócio pra gente pensar. Porque se você fizer isso no trabalho, você não vai embora. Se você fizesse na faculdade, você perde teu período. Mas já reparou, quem mais sofre na mão da gente? A nossa família. As pessoas que nós deveríamos proteger. As pessoas que nós prometemos a Deus que iríamos cuidar. Então, a dica aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E o temor de Deus aqui é um negócio fantástico. Por quê? Porque de repente você pode até dizer, minha mulher não merece. E às vezes, essa mulher não merece mesmo. O meu marido não merece, ele não faz por onde. De repente isso pode ser verdade. Porque tem marido que não é marido, é um cavalo, né? E tem mulher que não é uma esposa, é a dona encrenca. Mas, por temor a Deus, Deus merece que você seja um marido melhor. Deus merece que você seja uma esposa melhor. Deus merece que você dê prazer sexual ao seu cônjuge. Deus merece que você seja carinhoso com o seu cônjuge. Deus merece. Porque não tem a ver com você e o seu cônjuge, tem a ver com você e Deus. E Deus quer que você seja excelente. E aí, existem dois elementos aqui para nós destacarmos. Primeiro, aqui é uma dica de sujeição mútua. Mas para que essa sujeição mútua ocorra, há alguns passos anteriores, há alguns conteúdos necessários. Você vai reparar que no capítulo 5, Paulo começa dizendo para os Efésios que eles deveriam ser imitadores de Deus. É o que está no primeiro versículo, você pode reparar. E aí Paulo vai falando uma série de coisas aqui, que não tem a ver necessariamente com o casal, mas tem a ver com a pessoa e o seu desenvolvimento espiritual. Até porque, como já dizia o falecido Chorão, o homem que está em paz não quer guerra com ninguém. Você pode reparar, gente muito chata, gente muito irritante, gente que fica arrumando confusão. Essas pessoas, possivelmente, elas não estão bem. E elas levam isso para onde elas vão. Na semana passada, retrasada, perdão, eu estava numa palestra para casais, num jantar de casais, quer dizer, e eu estava falando, pode ter certeza, aquele irmão muito chato na igreja não deve fazer sexo não. Aí começaram a rir. Falei, um cara que está feliz, meu Deus do céu, ele vai chegar a trazer perturbação? Não vai. Não vai. Esse cara está injuriado, esse cara está nervoso. Esse cara está com problema. E antes que alguém bote culpa na mulher, às vezes a culpa não é da mulher, não. Às vezes ele é aqui dentro. Coisas da vida. Aí nesse caso, a gente vê aqui que
se você cuida da sua estrutura interna, muita coisa melhora. O problema é que a gente tem a tendência de não cuidar da nossa estrutura interna. A gente pensa em televisão, a gente pensa em tênis, a gente pensa em casa igual que aparece na novela, mas a gente não pensa como é que está a nossa saúde emocional, como é que está a nossa saúde psíquica, porque às vezes, por causa das frustrações que eu tenho, eu fico vomitando isso na minha família, em vez de tratar das frustrações. Todo mundo se frustra, criança, jovem, velho, adulto, todo mundo. Só que tem gente que trata, tem gente que não trata. Tem gente que finge, não, eu sou crente, eu não tenho frustrações. Tá bom, então é mentiroso. Eu, por exemplo, estava querendo vir para cá, tive um pouco de problema com o aplicativo, e aquilo ali estava me dando uma frustração. Até que eu falei assim, peraí, Senhor, se o Senhor quer que eu vá, eu vou. Se o Senhor não quiser, eu não vou. Simples assim. E eu tenho que ter a consciência tranquila de que eu fiz a minha parte. Meia hora antes, eu estava pedindo Uber. Passou meia hora, quase 40 minutos, que chegou o Uber que eu tinha pedido. Mas o que acontece? Frustração faz parte da vida. Como eu lido com ela é que é o problema. Agora, o cara que não visita o seu interior, como é que ele vai se relacionar com os outros? Então, primeiro eu tenho que cuidar do meu mundo interno. Como é que está o seu relacionamento com Deus? E aí, o texto chega a dizer aqui para nós, versículo 18, quem pode ler, por favor? Versículo 18. Isso. Convívio no qual há dissolução, mas enchei-nos de espírito. Então a gente observa que o texto está dizendo que é para eu não ficar chapado. E está dizendo que ao invés, de ficar chamando urubu de meu louro, é para eu fazer o quê? Me deixar encher pelo Espírito. Então, pense bem, eu estava vindo agora na, Automóvel Clube, e nisso que eu contei para o motorista que eu tinha que chegar aqui 7 horas, eu cheguei e vim segurando assim, porque ele veio correndo mesmo. Só que o que aconteceu? O cara da moto freou na frente dele, aí ele freou e tudo tal, por quê? Porque um camarada bêbado entrou na frente da moto e fez assim. E o cara parou, como se estivesse diante de um guarda de trânsito. E aí ele passou meio que assim, como eu sou o cara, entendeu? Quase que o cara da moto atropela esse moço, e quase que o carro janta o cara da moto. Por quê? Porque o indivíduo, ele perdeu o seu controle, ele perdeu a sua inibição, ele se tornou uma outra pessoa com o seu cérebro entorpecido. Então, a comparação que se faz aqui é que assim como uma pessoa ela é dominada por uma determinada substância, que nós sejamos vencidos pelo Espírito de Deus. E aí, como a gente lida com essa questão de se permitir vencer? A gente falou aqui algumas vezes sobre abrir mão. Na expressão dos antigos, dar o braço a torcer, ceder. Porque a proposta da serpente para Eva e para Adão no Éden, tudo bem que a gente só vê o diálogo de Eva com a serpente. Aí muita gente bota na conta de Eva. Eu coloco esse problema todo na conta de Adão, porque se ele estava longe fez mal, se ele estava perto fez pior. Se ele estava longe deixou a mulher exposta à sedução da serpente. Se ele estava perto ele foi um bom banana, E ainda por cima comeu a fruta. Mas aí dá um desconto, Era uma mulher pelada dando uma fruta para ele, aí complica. Aí nesse caso, nessa hora eu não critico muito Adão não. Mas nesse caso, em relação... Por que sogra fica na crise com nora? Porque a nora tem um poder que a sogra não tem. Então nesse caso, mas vamos voltar para cá. E aí nessa situação, observa bem, a proposta da serpente foi a seguinte, olha, se você comer isso aqui, você vai ser como Deus. Você vai ter o controle. Meu filho tem 6 anos e quer mandar na gente.
é uma criança. E ele quer controlar a gente. E às vezes, para evitar conflito, se bobear, a gente dá o braço a torcer. E quando um vai amarelando, o outro fala assim: vai dar mole para esse moleque? Porque a tendência é ceder. A tendência é ceder. Só que se ele perceber que a gente cede, acabou. Porque ele já sabe como o pai funciona, sabe como a mãe funciona. Quem ensinou? Eu falei para minha esposa: esse garoto leu Piaget, Vygotsky, Freud? Quem esse cara leu? Não leu ninguém, mas ele consegue. Porque está na gente aquela coisa de querer ter o controle. O homem quer mandar na mulher, a mulher quer mandar no homem, o filho quer mandar no pai, o pai quer mandar no filho. Aí antes alguém pensa assim: não, mas o pai tem condições de mandar no filho. Ele pode até ter, mas às vezes ele não tem autoridade moral. E às vezes ele pode estar orientando errado. E às vezes o filho está tendo mais bom senso do que ele. Mas o desejo de mandar, pode reparar, por que algumas igrejas não avançam e não crescem? Todo mundo quer mandar, quando era para todo mundo querer servir. Então não sei se dá para perceber, né? Aí diante de uma situação dessa, a gente observa a seguinte recomendação: em vez de você se embriagar com vinho, encha-se do Espírito. E quando a gente fala de se encher do Espírito, a gente não está falando necessariamente de você como abrir a cabeça e entornar o Espírito Santo aqui. A questão é que eu vou ter mais de Deus em mim quando Deus tiver mais de mim nas mãos dele. Agora, para Deus ter mais de mim nas mãos dele, eu preciso me entregar. E se entregar é fácil? E aí? Esse é o caso. Eu vou me entregar, mas se eu me entregar e ele me mandar para o Afeganistão? Entende? Se eu me entregar e ele me der um ministério igual deu para Jeremias, 40 anos, ninguém escutava o cara. Hoje a gente lê, prega sobre Jeremias, tem pregador que chama Jeremias de profeta chorão. Fica lá 40 anos. Pregar um ano e o pessoal não te ouvir já não é legal. Fica 40 anos. Então o que acontece? Sabe lá para onde Deus vai me mandar se eu me entregar? Não sei. Mas a recomendação é que você se entregue. E aí quando você se entrega, pô, minha mulher não está merecendo, mas eu entreguei a minha vida na mão de Deus. Deus quer que eu seja um marido excelente e eu vou ser. Meu marido não está merecendo, mas Deus quer que eu seja uma mulher excelente e eu vou ser. Então eu não sei se você consegue caminhar comigo aqui e perceber o quanto Efésios 5,18 tem muito mais do que a ver com igreja. A gente tem maneira de olhar a Bíblia e pensar em Bíblia, igreja. Pensar a Bíblia, culto. Por isso que o camarada consegue dar calote nos outros e prega. Porque ele não consegue juntar orientação bíblica com viver diário. Ele pensa em orientação bíblica para pregar para os outros. Ele pensa em orientação bíblica para discutir na escola dominical. Ele é bom nisso. Ele desbanca o professor. Ele fala, ele acontece, entende? Tá, mas o que ele faz com isso na vida dele? Nada. Então, nós observamos aqui essa importância. E aí vem os desdobramentos. Se você está se deixando encher pelo Espírito, o que vai ter na vida da igreja? As pessoas vão estar falando em salmos e hinos. Salmos e hinos. Então, em vez de assim, tá brabo, né? Tá difícil, né? Não. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Aí vem o irmão reclamar: porque agora? Tá vendo? O presidente que está aí, que tinha um grupo de crentes que amaldiçoava o presidente anterior. E agora tem um grupo de crentes que amaldiçoa o atual presidente. Quando era para o crente do passado abençoar o presidente anterior. E era para o crente do presente abençoar o atual presidente. Ah, mas aquele não prestava. Ah, mas esse não presta. Nero prestava? Paulo falava que era para respeitar as autoridades. Claro que nós estamos no governo democrático, nós podemos deixar de votar e nós podemos criticar. Mas agora o nosso papel é ser bênção. E aí, vamos lá, diante, né, da vida da igreja. E, olha lá o filho do Jurandir, perturbadinho aquele menino. Não, quem está cheio de Espírito vai abençoar. Tem Jurandir aqui não, né, pastor?
Ah, graças a Deus. Né? Outro dia eu falei de Matilde, tinha Matilde na igreja. Então nesse caso, é que eu pego esses nomes do pessoal de quando eu era criança, que hoje em dia tudo é Enzo e Valentina, né? Então hoje, pelo menos mal. E aí nesse caso, fala o quê? Olha, falando entre vós em salmos e hino. Teu amanhã será melhor que hoje. Então, eu posso fazer isso. E cânticos espirituais. Em vez de eu ficar cantando que um dia eu vou me vingar e todo mundo vai pagar, não sei. Não, eu posso cantar que, olha, Deus, né, como é que eu posso dizer? Músicas como, sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso, és um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. E aí nisso você vai... você está cheio de Deus, você transmite Deus. Como um cara que está cheio de Deus vai transmitir demônio para a mulher? Como uma mulher cheia de Deus vai transmitir ódio para o marido? A tendência é o quê? Poxa, eu quero, meu marido vai chegar do trabalho, eu quero que ele esteja feliz pra caramba. Ou então o cara está indo para casa, eu quero encontrar minha esposa, né, e vou dizer para ela que eu a amo, que ela é muito especial para mim. Ou às vezes é uma coisa boba, né? Um beijo no ombro, um tapinha não dói, sei lá como é que você cumprimenta sua mulher, isso é problema seu, não tem nada a ver com isso. Mas agora o que eu estou dizendo é um gesto de modo que ela se sinta notada. Mas o que o animal às vezes faz? Ele já chega e vai abrindo as panelas. A mulher que se larga, vai lá, entendeu? Que mulher, vai, eu quero. E aí? Tá dando para entender? Então é um tipo de coisa que assim, se a gente não se disciplinar, agora pergunta pro miserável se quando ele estava na primeira semaninha de casamento, se ele fazia isso. Ah, fedorento. Então, eu não sei se dá para perceber. Uma pessoa cheia de Deus, gente, ela quer ser bênção. Uma pessoa cheia de Deus, sabe, ela quer o bem. Quem está querendo mal, sabe, quem está assim, agora ele me paga. Está falando de quem? É um monstro? Chegou seu pai. Lá vem, chegou o outro. Está dando para entender? É complicado, gente. E eu não estou falando se a pessoa faz por merecer ou não. Eu estou falando do seu relacionamento com Deus. Quem usa óculos escuros vê tudo escuro, gente. Esse é o caso. Eu estava conversando com um motorista agora há pouco. Tem pobre que tem ódio de rico. Aí nisso ele... Agora o patrão vai ver, vai ter que pagar isso, pagar aquilo outro. Aí eu falei pro meu colega de trabalho, cara, se o patrão quebrar, a gente vai trabalhar onde? Pessoal que não consegue entender. Tá com raiva porque é pobre? Ué, estude mais, trabalhe mais, busque uma estratégia, dê um jeito. Agora, não dá para você ficar com raiva de quem é rico e continua chegando mais tarde, saindo mais cedo, demorando. De novo? Agora? Porque eu não tenho outro? Então tá, ué. Esse é o caso. E aí nisso, a gente observa a importância de você estar cantando cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Versículo 20. Dando sempre graças por aquilo que dá certo. Versículo 20, é isso que está dizendo? Versículo 20. Dando sempre graças por tudo, só por tudo que dá certo. É isso que está dizendo? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, deu para entender? Mas se fechar, essa é a questão. Essa é a questão. Eu lembro que, se eu não me engano, deve ter uns 3 anos, pastor John, que eu vim aqui e o pessoal do louvor tava cantando. Tinha até um rapaz, acho que era meio lourinho, que ele cantava fazendo assim. Né? Não sei quem é, eu sei que ele, né, ia andando pra lá. Ah, então, ó, todo mundo sabe. E aí nisso, tava tocando Deus proverá. Gente, não, eu quero falar sério, só queria identificar o rapaz, né? Deus proverá
quando o azeite... Não estão me escutando ainda, estão pensando no levando. Então, nesse caso, Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar. Meu filho estava correndo aqui pela igreja, ele tinha uns 3 aninhos mais ou menos, né? Aí eu fiquei com ele lá fora, enquanto eu não pregava, que quando eu fosse pregar, a Gisele ia ficar com ele. Gisele é minha esposa, para quem não sabe. E aí nisso, eu abraçado ao meu filho, chorando, pensando, como é que vai ser, Senhor? Porque aí você está, né, numa crise, sem dinheiro, e vem negócio de pandemia, e vem não sei o que lá, e eu não sabia como seria o mês seguinte. Eu sei que passaram-se esses anos, e eu estou aqui porque o Senhor tem me sustentado. Aleluia! Entende como é que são as coisas? Muitas portas se fecharam, muitas portas se abriram. E eu comecei a perceber que eu não preciso ter medo do que vem lá na frente. Por quê? Porque o Deus que cuidou de mim lá atrás é o Deus que está lá na frente me esperando. Então a recomendação é o quê? Dando sempre. Pô, mas o pneu furou. Caramba, a gente está... Imagina, você está com aquele dinheiro extra, aí a criança começa a tossir, tu já sabe, ai... Pô, tu tá com R$1.000 extra ali, pô, o que eu faço com esses R$1.000? Aí tu vai, cada médico, o médico passa um negócio que não tá certo, vai no outro que dá uma outra opinião. Ó, deixa aquele remédio, bota esse aqui que é batata. Aí tu vai daqui, vai pra lá, exame daqui, exame de lá e tudo tal. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabia que eu ia precisar desses R$1.000. Eu já estava pensando no rolê, tu tá entendendo? Então, eu não sei se dá para perceber. Agora, já reparou que as pessoas mais infelizes que a gente conhece são as pessoas ingratas? Ele tem mãe e reclama da mãe, enquanto tem gente que queria a mãe viva. Ela tem marido e reclama do marido, enquanto tem um monte de solteirona querendo marido. Ele, por exemplo, tem filho e reclama do filho, enquanto tem gente fazendo tratamento para ser pai. Eu não sei se dá para perceber que a ingratidão é um negócio que está na gente. E aí, nisso que essa ingratidão está na gente, e a gente não combate essa inclinação, a gente não desfruta da vida. Ah, minha casa não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Minha casa tem minha esposa, minha casa tem meu filho, minha casa tem aquela caminha mais ou menos, mas assim, nesse frio, tem um teto, tem gente morando debaixo da marquise. Anteontem eu vi gente deitado no chão, no banco de uma praça, né, para não dizer que era no chão, coberta com plástico para ficar impermeável por causa do sereno. Eu consegui ficar resfriado dentro de casa. Então, você cheio de Deus, você fala coisa boa. Você cheio de Deus, você vai ter um coração grato por tudo a nosso Deus e Pai. Não porque Deus fez a coisa ruim, mas porque o Deus que permitiu a coisa ruim, Ele está com você passando por esse vale. E aí nisso, né, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, eu estou fazendo o que Jesus faria. Porque quando a gente pensa em nome de Jesus, geralmente a gente pensa no final da oração. Senhor, abençoa essa comida, está sentindo o cheiro, né, do bife, amém, em nome de Jesus, amém. Só que em nome de Jesus significa o seguinte: suponhamos, né, que a irmã Ana chega aqui à frente e fala assim: irmãos, o Ministério de Família deseja isso, 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 isso e isso. Ela está falando em nome do Ministério de Família. Deu para perceber? Você em nome significa que você está representando. Por isso que se você chega e fala assim: Senhor, quebra a perna do Juvenal, porque ele me fez mal, né? Sei lá, um negócio assim. Aí nisso, peraí, essa oração, não. Deus fala que é para a gente amar. Eu não estou dizendo que Deus não tenha poder, ou Deus, por algum motivo, não vai decidir quebrar a perna do Juvenal. Mas Deus não quer que nós tenhamos esse sentimento, porque a nossa ira não produz a justiça de Deus. Essa é a questão. Entendeu? Porque tem um pessoal aí fora que fala de Deus como se Deus fosse, né, aquele velhinho de barba branca,
né? Me leve para as portas do céu, vento e ventania, para eu puxar as barbas de Deus. Vai, confia. Então, nesse caso, tem gente que pensa que é isso. Não. Deus, ao mesmo tempo que Ele tem bondade, Ele tem severidade. Só que Ele, quando faz, Ele faz com justiça. Nós, quando fazemos, na maioria das vezes, é por vingança. Já viu aquela pessoa que quer que a outra se dê mal? Fulano passou no concurso. Mas ainda tem o exame médico. Entendeu? Já viu? Rapaz, o filho da fulana arrumou emprego. Também é peixe de não sei quem. Entende? Então, você está torcendo para o outro se dar mal. Deus não é assim. Deus é o seguinte: você plantou feijão, vai colher o quê? É isso aí. Deus trabalha desse jeito. Por isso que às vezes o crente fala assim: ah, mas o filho do diabo entrou na faculdade e eu não. O filho do diabo estudou, miserável. Você não estudou. Deus é justo. Então, nesse caso, observa bem, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não tem como alguém que não se deixa encher pelo Espírito assumir isso numa boa. Vou me sujeitar, vou ceder, vou dar o braço a torcer. Porque sem a força do Espírito, o que a gente quer é controlar, a gente quer dominar, a gente quer impor, entende? A gente quer manter o marido no cabresto, a gente quer uma mulher anulada. Agora, já reparou? Depois que a mulher bota o homem no cabresto, ele perde a graça para ela. Já viram isso? O camarada era viril, cheio de energia, agora é uma mosca morta. Agora quem ela acha interessante? O colega de trabalho. Porque ele é macho. Não é esse banana que eu tenho aqui em casa. Mas ele não era banana. Ele se tornou banana para não brigar. E agora ele não tem mais graça. É aquele cara que fica anulando a mulher. A mulher não pode nada, não pode nada, não pode não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí a mulher já não sai com as amigas, a mulher já não cuida do cabelo, a mulher já não pinta a unha, a mulher já não raspa o sovaco, a mulher já não sei o que, não sei o que lá. Daqui a pouco, brincadeira não, é isso que eu tenho em casa? Mas ele não percebe que ele foi anulando a pobre. Ele não percebe que ele, com aquele ciúme doentio. Eu lembro de um amigo que eu vindo da academia, aí a esposa dele falou assim: pastor, fulano não deixa eu ir para academia não. Primeiro que o verbo deixar eu não acho muito adequado de marido para mulher. O verbo deixar tem a ver com filho, né? Mas aí cada um casa com quem quer, cada mulher casa com o homem que quer. Mas agora, aí eu falei assim: mas como assim? Ih, pastor, eu vou dar carne para gato? Falei: cara, não, vai todo mundo olhar, tá? Todo mundo olha, mas ela volta para você. Aí ela não cuida do corpo, nem você olha. E agora? Deu para entender a situação? Ou seja, o cara preocupado que alguém vai olhar. E aí nessa brincadeira, às vezes tem um marido que ele quer que a mulher fique feia. Só que depois ele também não vê graça nela. A mulher quer que o marido fique mole. E depois não vê graça no marido. Por que eu falei de beleza no caso da mulher e de atitude no caso do homem? Porque já viu? Mulher parece que consegue lidar bem com homem feio, não tem muita crise não. Pode reparar. Não o caso aqui que só tem um homem bonito, entendeu? Mas assim, lá em Caxias, onde eu moro, eu tô acostumado a ver, rapaz. Tu viu as mulheres assim, e aí tu olha pro cara do lado e fala: pô, se fosse rico, se tivesse uma Mercedes, eu até entenderia. Mas aí tu olha e fala assim: como assim, né? É um negócio meio estranho. Porque na cabeça do homem, porque o homem vê a aparência, então o homem não consegue entender muito esse negócio. Agora, em contrapartida, quais são as mulheres que têm mais facilidade de arrumar namorada? Aquela que está legalzinha naquele dia. Se bobear na semana seguinte, no dia seguinte, na espinha seguinte, entende? Se ele soubesse, né, que ia ter aquela varize no ano seguinte. Percebe a situação? Então, eu não sei se dá para observar que, assim, ele fica preocupado de perder a mulher por causa da estética, e ela, por exemplo, fica preocupada, né, de ter um homem controlando a sua vida. E aí nessa brincadeira, cada um vai tirando a energia do outro. Aí eu pergunto: a gente casou para isso? A gente casou para drenar
o outro, a gente casou para sugar do outro, a gente casou para o outro perder a sua essência? Ou a gente casou para compartilhar? A gente casou para viver junto? Sabe, é um negócio que eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Que nem, por exemplo, quando eu falei aqui sobre a mulher satisfazer o desejo do marido, o marido satisfazer o desejo da mulher. Eu não estou falando daquela coisa de que assim, pô, já que o pastor falou, vai na marra. Aí tá a mulher lá olhando pro teto, esperando uns 3 minutos. Aí nesse caso, não é disso que a gente está falando. Né? Então assim, não é disso que eu vou me controlar. Então nesse caso, aqui, o fundão é um problema aqui. Aí nesse caso, assim, gente, que homem quer isso? Nenhum homem quer isso. Porque por mais que ele seja ruim, ele quer se sentir desejado. Então, ou seja, pô, vamos, né, cada um fazer um pouco a nossa parte. Não assim, ó, você viu, o pastor falou que tem que ser eu quero e agora. Entende? Não. A questão não é essa. Né? E da mesma forma, a mulher, por exemplo, ela, claro, o homem dificilmente rejeita. Por 2 motivos, né? Primeiro, porque é o seguinte, ele já estava esperando por esse momento. E segundo, né? Porque pega mal, né, no nosso país machista, né, pega mal o homem dizer, tô cansado. Pega mal, né? Eu não sei quando essa cultura vai mudar, mas por enquanto não mudou. Não vem com papo de dor de cabeça, não, que vai ficar ruim para a reputação. Porque eu não sei se ela vai guardar segredo. Aí nesse caso, né, ainda mais reunião de família, conversando com a mãe, esses papos assim, mãe, papai, já o que, filho? Já o que, menina? Né? Sabe? Mas deixa quieto. Então, nesse caso, assim, a gente viu que se a gente não cuidar lá atrás do nosso relacionamento com Deus, do nosso mundo interior, não tem como acontecer o 21. Agora, uma vez que a gente, poxa, peraí, Senhor, entra na minha casa, Senhor, guarda minha família, cuida de mim, Senhor, faz de mim um homem excepcional, um homem excelente, faz de mim a mulher. Pô, sabe, e se você buscar isso, eu tenho certeza absoluta que muita coisa vai mudar. Porque eu não sei, se a gente pensa muito na questão se o corpo é bonito, se a pessoa é jovem, tal, mas muita coisa tem a ver com atitude. Atitude. Por exemplo, você vai ver a gordinha de academia. A gordinha de academia tem atitude. Começa o jump, ela tá lá pulando, faz, acontece. Ela anda na rua como assim? Eu sou a tal. Por quê? Porque não tem a ver com o padrão de beleza ao redor, tem a ver com como ela se sente. Aquele cara que entrou na fila 10 vezes para ser feio, tá nem aí. Ele aborda a menina como se ele fosse, né, o Brad Pitt. Eu não sei qual é o ator mais novo que o pessoal acha bonito, né? No meu tempo as meninas achavam o Brad Pitt. Então era dele que eu tinha raiva naquele período. Agora eu não sei de quem dá para ter raiva. Mas assim, observa bem. O cara não tá nem aí se ele é feio, se não é, não sei o quê. Por quê? Porque ele... E, gente, eu tô tentando segurar aqui o negócio para não balançar. E eu não me liguei que eu tava entornando a água, gente. Vou deixar aqui, tá, pastor? Só que eu vou... Então, nesse caso... Né? A gente observa que como vai ser o desdobramento disso? Bem, se nós nos sujeitarmos uns aos outros, isso vai acontecer na família, na igreja, no trabalho e assim por diante. Mas vamos pegar só casal. Versículo 22, quem pode ler? Vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Só 2 mulheres que não estavam me olhando nos olhos agora. Esse versículo eu não vou comentar, mas está aqui, vocês leram, né? Então vamos lá. Versículo 23. Quem pode ler? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do povo. Com o homem já dá para mexer, é mais folgado essa parada aqui.
Vamos pensar na questão de cabeça, traduz a ideia de quê, gente? Cabeça. Se o homem é a cabeça ou se ele é o cabeça, o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Líder. Responsável. Provedor. Pô, a irmã já foi logo na parte que, né? Pô, líder estava maneiro. Mas vai, oi? Protetor. Aí, não pode ser homem de geleia. E aí, mais alguma coisa? Pra mim já tá bom. Entendeu? Então observa bem. Quando a gente olha isso aqui, é muito comum que a mulherada, não, mas isso aí é machismo. A Bíblia é machista, Paulo é machista, tudo é machista, né? E tal. E esse negócio de mulher submissa é coisa, né? Pensa comigo o seguinte. A ideia de submissão não é a mesma de obediência. Parece, mas não é. Por exemplo, a mulher que diz que não vai se submeter à liderança do seu marido, ela às vezes escuta palavrão do chefe dela. E ela não vai sair do emprego. Às vezes ela vai ser humilhada pelo cliente da loja. E ela não vai sair do emprego. Ou seja, ela acha que atender o marido é uma ofensa. Mas ela leva a bronca do patrão dela com a cara vermelha, gritando ali na frente dela. Eu não passo por isso. Se ganhasse 15 mil por mês, eu não sei se ia ter tanto orgulho não, mas tudo bem. Ganhando um salário até eu sobrar, né? Então, dependendo dos benefícios também, porque às vezes ganha um salário, mas tem plano de saúde, tem isso, o cara pensa bem o que ele faz. O que o homem faz? Segura a onda. De repente até se vinga. De repente até, não, foi fulano que mandou, entendeu? Faz uns negócios assim. Mas agora, segura a onda. Porque todo mundo precisa se submeter a alguém em algum momento. O médico deu uma orientação. Ó, ou para de fumar ou morre. Eu não vou me submeter a ninguém. Tá. É diferente da obediência. Obediência é a polícia falando assim, sai do carro. Você sai do carro. A não ser o cara que parou a moto lá no Automóvel Clube. Tirando ele não vai partir para cima do policial. Mas uma pessoa em sã consciência sai do carro. Então, eu não sei se dá para perceber que a recomendação bíblica é a seguinte, olha, atenda o seu marido. Ah, mas o meu marido é uma anta. Poxa, mas quem escolheu casar com a anta, meu Deus? Não foi o apóstolo Paulo. Entende? E detalhe, se ele é uma anta, você ainda tem uma moeda de troca. Pô, fulano, nossa, a última vez que eu te ouvi, os dois se lascaram. E aí nisso, não, é mesmo, né, bem? Não, agora vai ser diferente. Tá, mas vamos lá. O que você me dá de garantia se der ruim de novo? Ou seja, gente, dá para conversar. Dá para conversar. Ah, meu marido é burro. Bem, se ele é burro, então você faz parte de uma dessas escolhas pouco inteligentes dele. Não sei se dá para entender que assim, a gente tem que parar para ter esse cuidado e pensar o seguinte, eu respeito esse cara ou não respeito? Ele é um homem para mim ou ele é mais um filho? Ele é o cara que é o seguinte, olha, ele topa qualquer parada comigo e se alguma coisa der errado, ele vai botar o peito na frente, ou ele é o cara que vai ficar escondido aqui na barra da minha saia? Aí é escolha, eu acho que cada mulher tem o direito de escolher o marido que quer, né? Só que é o seguinte, não dá para reclamar depois, ah, meu marido não tem atitude, pô, ele até tinha no início, mas você colocou ele no cabeça, agora ele é um poodle, ele não é mais um Doberman. É, ele antes fazia agora ele, entendeu? Parabéns, entendeu? Parabéns, ué. Seja feliz. Agora a recomendação bíblica é respeite seu macho. Essa é a recomendação bíblica. Ah, mas isso é fundamentalismo, é bolsonarismo, isso é não sei o que lá, tá bom, Paulo era bolsonarista. Então, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, gente, sabe, porque é simples, gente, não quer casar, não casa. Agora,
se a sua gaveta de cueca tem que ter ordem, imagina, faltou luz, você não sabe onde está a caixa de fósforo. Está dando para entender? Gente, autoridade, liderança, respeito, papéis, isso não é errado. É que a gente aprendeu há alguns anos que isso é errado. Autoridade não é autoritarismo. O marido orientar não é sinônimo dele mandar. Não é a mesma coisa. Quando a gente pensa em submissão, a gente de repente está pensando num golpe de jiu-jitsu, quando uma pessoa está lá imobilizada e não pode fazer nada. Submissão aqui tem a ver com você respeitar o outro. É aquele caso, você fez um concurso para entrar numa força armada. Ninguém te obrigou a ir para lá, pô. Você quer aquela carreira militar e você sabe que se você quiser crescer, você vai ter que respeitar aquele carinha que está ali, que tem a metade da sua idade. É o preço. Você, por exemplo, quando vai trabalhar numa empresa, pô, tô feliz da vida, tô nessa multinacional aqui. Pô, mas tem aquele camarada lá que veio lá de outro estado, veio lá de outro país, para pegar uma vaga que você queria, que você achava que estava preparado, mas não te deram a vaga. Você vai ter que dançar conforme a música do cara. Pô, a gente faz isso com todo mundo, meu Deus do céu. A gente não faz na nossa casa. Essa é a questão. E aí, é claro, né, a reação pode vir. Ainda mais que nisso que o que eu faço eu publico, né, tá na mão de Deus. Mas agora, em relação a isso, por quê? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Aí eu digo, por exemplo, Jesus é o Senhor da igreja. Aí eu quero fazer a pergunta, a igreja vacila ou não vacila com Jesus? Então a gente percebe que o fato de Jesus ser o Senhor da igreja não significa que a igreja faz tudo que o Senhor quer. Quando a igreja assiste, ela não atende. Quando você vê um texto que o pessoal usa para evangelismo, mas não é para evangelismo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e eu entrar, eu entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Gente, a gente está falando de Jesus do lado de fora da igreja. Ele é o Senhor da igreja e ele está do lado de fora da igreja. Então você dá para perceber que a submissão é um ato voluntário. É diferente da obediência, que é um ato obrigatório. A minha esposa me atende se ela quiser. O meu filho tem que me atender, é diferente. Não sei se dá para perceber a diferença de submissão para obediência. Eu vou falar para Gisele, Gisele, faz isso. Né? Outro dia eu falei assim, ó, tô com tanto aqui, ó, compra isso aqui para você. Aí ela comprou um monte de coisa pro garoto. Eu falei, pô, deu para entender? Aí eu falei assim, cara, é você, não é ele. Tá, ou seja, ela decidiu não me atender. Percebeu? Não, ela não é obrigada a me atender. Agora ele eu falo assim, ó, acabou. Vai tomar banho. Vai se arrumar. Quem está falando alto aí com a minha mulher? Porque talvez alguém pense, não, mas ele é criança. Não, com a minha mulher ele não vai gritar não. Tá maluco? Então não sei se dá para perceber que assim, ele é criança. Ele é meu filho. Ele tem que me obedecer. Ela não, se ela quiser me largar. Deu para entender? Não é, ela é livre. Então é diferente a situação. Mas aqui o texto está dizendo que se o marido é cabeça, os irmãos falaram. Um falou, líder, gostei. Aí o outro falou, responsável, gostei um pouco menos, né? Aí a irmã falou, provedor. Aí a outra falou, protetor. Poxa, eu moro no Texas, né, mano? Protetor, caraca, mano. Imagina, né? Esse corpo de minhoca no sol vai proteger quem? Mas é o preço. É o preço. O problema é que, como eu disse, estamos fabricando uma geração de homens de geleia, mas fazer o quê? Uns homens fofos. Mas aqui é o seguinte, está arriscado se esconder atrás da mulher em vez de protegê-la, né? Então nesse caso, aí está dizendo o texto, né? Versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo,
assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, ou seja, mais uma vez, é a decisão dela. É ela que decide atender. Não é o marido que vai obrigá-la a atender. Percebeu que o texto está orientando a mulher. O texto não está dizendo, maridos, submetam suas esposas a si mesmos. Não. O texto não está dizendo, maridos, sujeitem suas esposas. Não. O texto está dizendo, mulheres, decidam vocês. Ela pode decidir ou não. E aí aqui, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Um homem, lê para mim, é melhor um homem, lê, por favor. Versículo 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Duas coisas que dá para observar aqui. Primeiro, eu não sei quantos aqui já viram testemunho de família, que aí o irmão dá, não, porque eu, antes de Jesus, eu tinha casa com tudo quanto era mulher, eu traía minha mulher, eu saía com uma, eu saía com outra, e a mulher do lado lá assim. Quem já viu o testemunho inverso? Porque não vai me dizer que não teve mulher que deu chapéu no homem. Mas não conta. O homem tem dificuldade de lidar com isso muito maior do que a mulher. Aí, pelo amor de Deus, espero que todo mundo entenda. Eu não estou dizendo aqui, né? Eu aprendi na palestra que eu posso trair o marido, né? E o marido tem que perdoar porque Jesus perdoa a igreja, né? Não disse isso não, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: olha o que a igreja faz com Jesus. Olha o que a gente faz com Jesus. Olha as promessas que a gente faz para Jesus. Olha a nossa consagração a Jesus. Olha a nossa dedicação a Jesus. E nem por isso ele deixa de cuidar da gente. Nem por isso ele deixa de proteger a gente. Nem por isso ele deixa de orientar a gente. Agora eu pergunto aqui: quem aqui de marido está disposto a ter um coração como o de Jesus no trato com sua esposa? Eu não estou, por isso que eu tenho que me encher mais de Deus. A minha carne não quer isso. A minha carne quer catar geral e ela me perdoa. Mas a minha carne não pensa assim, e se ela quiser a mesma coisa? Está amarrado, Satanás. Percebeu? Né? O meu zóio fica, né? Aí quando a mente vem assim, e se ela também tivesse zóio? Está amarrado, Satanás. Percebe? Então eu não sei se dá para perceber que, enquanto para a mulher, o que Deus quer dela é que ela atenda. E o que Deus quer do marido? Que ele se entregue. A Bíblia não está cobrando aqui a mulher se entregar, mas está cobrando do homem se entregar. E aqui está dizendo que é para amar como Cristo amou a igreja. E aí talvez alguém pense assim, ah, mas eu amo demais a minha mulher. Claro, se eu for comparar o meu amor pela minha esposa com o amor do cara ali da barraca, com certeza, não chego bêbado, não chego fedendo a cachaça, do trabalho para casa, entende? Eu sou melhor do que um monte de homem aí. Só que eu não devo me comparar a esses caras. Eu devo me comparar a Jesus. Aí eu perco de lavado. Perco de lavado. Eu fico chateado quando de repente ela fala um negócio para mim. Como é que eu posso me comparar aqui? E a parte pior, a si mesmo se entregou. Lembra do que falamos agora há pouco sobre protetor? De repente você quer trabalhar numa coisa, mas por amor à sua esposa você vai largar aquele trabalho, porque naquele trabalho ali está se desencaminhando e você vai fazer besteira. E aí? De repente você ganharia mais, mas você sabe que você não seria o homem que você quer ser, que Deus espera que você seja, e que talvez traga problemas para o seu casamento, e por amor à sua esposa você vai abrir mão daquilo ali. E aí? Eu exagerei, mas isso pode acontecer. Aí vamos pensar, por exemplo, numa outra situação. Falei aqui de se entregar. Vou pegar uma questão ministerial. Ser apaixonado pelo seu trabalho na igreja. Só que você sabe que isso está te atrapalhando no trabalho. Você vai ter que entregar. Porque a sua família não pode passar fome. E o mesmo Deus que é poderoso para chamar você para o ministério é poderoso para sustentar você.
Sua família não pode ficar à deriva por causa do seu amor ao ministério. Porque o seu primeiro ministério é sua família. E eu não acredito que Deus queira que você deixe sua esposa míngua por amor a Ele. Eu não acredito nisso. Uma coisa é ela não querer que você sirva a Deus. Aí não, aí é outra coisa. Agora, de você ferrar com ela, ela tinha uma vida e você arrebentou com a vida dela por causa de Deus. Deus não pediu isso. Deus não pediu a destruição do meu lar. Deus não pediu a destruição do seu lar. Essa é a situação. Eu, por exemplo, falo com a maior tranquilidade. O pastor John teve na igreja que eu pastoreei. Eu ia para lá com maior alegria. Tinha escopeta na minha cara, tinha fuzil na minha cara, tinha metralhadora na minha cara. Na pista a polícia me parava, porque eu tenho a cor padrão, né, gente? Aí nisso, e lá dentro o bandido me parava. E eu pensava, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Só que chegou um momento em que assim, gente, ó, eu tô nesse emprego aqui e não dá para eu sair. Trabalho até de graça na igreja, mas eu não posso sair desse emprego. Ah, talvez alguém diga assim, o pastor está preferindo o mercado secular. Não, não é isso. A questão é, sua esposa gosta de ter um vestido bonito, a minha também. Seu filho quer comer carne, o meu também. Você está feliz porque seu filho está estudando inglês, né? Eu queria dar curso de inglês para o meu filho também. Então não sei se dá para perceber essa situação. E aí, o marido tem que estar disposto a se entregar. E eu nem falei que eu moro no Texas e que eu preciso me entregar, inclusive, nesse aspecto. Que nem às vezes eu estou com... agora nem tanto, mas há algum tempo atrás a gente ia muito naqueles eventos de... eventos evangélicos e tudo tal, aquele monte de gente. E sabe como é que é, né? O jovem na igreja é super santo. Mas no evento da rádio, né? Aí eu lembro que um dia a Gisele nervosa deu uma cotovelada num cara assim. Eu falei, tá maluca? Falei, Gisele, olha só. Se você arruma uma confusão, eu tenho que te defender. Aí qual é a situação? Apanha tu e apanha eu, porque eu vou ter que apanhar junto contigo. Entendeu? Então é o seguinte, não arruma confusão, porque eu vou ter que entrar. Então eu não sei se dá para perceber que assim, é um tipo de coisa que os homens de hoje eu não sei como é que são, mas de acordo com a Bíblia, se você quer ser um marido como Jesus, amar significa inclusive se entregar para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra. Versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quanto à questão de mácula e ruga, tem gente que discute apontando a questão da roupa da noiva. E eu pego duas situações aqui também, inclusive a aparência. Uma mulher estressada pelo marido, uma mulher perturbada pelo marido, uma mulher maltratada pelo marido, ela vai perdendo a beleza. Claro que às vezes daí não é só por causa do marido, às vezes é filho, é problema, um monte de coisa. Mas assim, gente, uma mulher bem amada, até a pele da mulher é diferente. As colegas falam assim, fulano, você está diferente, viu passarinho verde hoje? Né? Porque conversa de mulher acho que é pior que de homem. Então nesse caso, né, eu não sei se dá para perceber. Gente, uma mulher bem amada é outro nível. E aí, às vezes, aí você começa a entender, às vezes tu olha para aquele camarada que parece a mistura do baixinho da casa com o Shrek, e aí tu fala assim, como é que pode? Mas esse cara deixa ela, ó, tá feliz. E às vezes com o outro, que era todo, né, malandramente, pá, o outro só dava dor de cabeça. Ela vivia pedindo esmola para dois. E isso vai deixar, a mulher fica derrubada mesmo, porque geralmente a pessoa é afetada pelos problemas, isso acontece. Se acontece com o homem, imagina com a mulher que tem uma variação hormonal muito maior do que do homem, né? Por exemplo, o homem durante 30 dias ele é aquilo ali, se ele é apagado, ele é apagado, se ele é agitado, ele é agitado, se ele é nervoso, ele é nervoso, né? Se ele é aquilo ali. A mulher você pode perceber que varia, né? O que houve? Nada. Aí de repente, ô meu amor, que saudade, né? Aí no outro dia, todo dia tá desse jeito. Desse jeito como? Aí nisso, ô meu amor, não vai deitar agora não? Aí tu fica assim, eu casei com a minha mulher. Não estou dizendo que isso é a minha esposa, eu estou falando assim, ó, por alto, entende?
Então, nesse caso, tem que explicar, estamos na internet. Então, nesse caso, assim, o que é pra lá que eu volto, irmão. Então, nessa situação, né, vocês, se não gostarem, é só não me chamar de novo, ir lá. Então, nesse caso, observa bem. Apresentar essa esposa sem mácula nem ruga. Né? É aquele caso. O que você está fazendo para a pele da sua mulher ficar viçosa? O que você está fazendo para ela ficar com uma boa aparência? Você está dando um bom trato ou um mau trato? É uma questão de se perguntar. Aí, olha quanto versículo, quanta coisa Paulo bota para homem. Para mulher bota o quê? Atende. Eu duvido que se Paulo bota assim, atende a mulher, só isso, eu já faço isso sem a Bíblia mandar. Quando a gente casou, eu comprava a margarina piraquê, que era mais barata na época. E ela botava aquário. Eu piraquê, era aquário. Nesses 25 anos de casado, qual é a margarina que está lá em casa, que é certa? Tá vendo? E a Bíblia não mandou eu me sujeitar à minha mulher. Percebeu? Então, para o homem atender, porque o homem não quer briga. O que o homem quer? Vocês sabem. Então, percebe a situação? Vou arrumar briga para quê? Vou arrumar aborrecimento para quê? Você tá certa, acabou, deixa pra lá, tá entendendo? O homem não quer briga. Porque, gente, eu não sei como são os homens aqui de Belfort Roxo, mas olha só como é o negócio. O casal brigou. Aí o cara tá morrendo de raiva da mulher. Uma raiva mesmo. Se ele pudesse, esganava ela. Ele foi deitar, ele tá com raiva. Ela encostou nele, ele tá com raiva. Ela encostou de novo, ele tá com raiva. Aí, pronto. Entendeu? O soldado caiu. Agora, a mulher, você irritou um pouquinho. Acabou. Não tem mais jeito. É só isso. Boa sorte. Então, nesse caso aqui, o homem atende, o homem não quer confusão. Né? Então, nesse caso, por isso que tem. Aí a mãe do cara fala: meu filho é muito mole. Não é que ele é mole. É mole. Ele só escolhe as batalhas, só isso. Né? E aí, a gente observa, né, o seguinte: assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E aí, a dica que a Bíblia dá é o seguinte: cara, você investir na sua mulher é você investir em você mesmo. Esse é o caso. Se eu tivesse mais grana, rapaz, você não faz ideia do que eu investi na minha mulher. Estou falando sério. Porque quem vai colher os frutos disso? Eu, meu Deus do céu. Entende? Ah, mas se ela decidir te largar, do jeito que os homens estão aí fora, homem que investe na mulher, homem que não investe, a mulher já está pegando, pô, imagina o que investe. Hoje em dia, gente, o mercado para homem tá bom hoje. Tu pode ser feio, velho, desdentado, sem trabalho, sem estudo, tu tá de boa. Entende? Se você for excelente, então, ela te você é o rei. Entende? Agora observa bem que assim, a gente olha para cá e vê que às vezes o cara não tem essa ideia. Pô, eu investi nela, eu investi em mim. Minha mulher mais bonita é lucro para mim. Minha mulher com mais saúde é lucro para mim. Minha mulher mais animada, minha mulher mais feliz é lucro para mim. Mas aí às vezes o cara está com uma mágoa lá de 10 anos atrás e ele fica se vingando naquilo, sabe? Aí fica lembrando, não, porque você naquele dia que o macaco te deu bom dia na casa da tua tia. E fica, sabe? E aquele, né? Aí eu fico pensando assim, pô, ele está querendo deixar a mulher amargurada. Pra quê? O que ele ganha com isso? Entende? Ou seja, o cara está dando um tiro no próprio pé. E aí, isso eu nem falei de outras coisas, só falei de dinheiro, né? E de cuidado com a fala. Dinheiro eu sei que está difícil pra gente, eu entendo. Agora, mesmo sem dinheiro, você pode ser carinhoso. Entende? Você não tem dinheiro, mas você pode de repente puxar uma flor ali do vizinho que não briga, porque tem vizinho que briga. Pode puxar a flor do vizinho que não briga, falar assim, ó, poxa, trouxe para você flor para uma flor. Pronto. Vai dar flor para o homem, tu não ganha nada com o homem. Agora, com a mulher tu já ganha. Entendeu? Se minha esposa chegar aqui, uma flor para você. Pô, podia ser um churrasquinho. Não tá entendendo?
Cada um é que gente, homem não funciona igual a mulher, mas, né? Mas minha mulher podia ser igual ao meu colega. Você não casou com um homem, velho. Quer alguém que te entenda? Então tem que casar com um homem. Não estou dizendo que você fazer isso. É o modo de falar, né? Eu fui na palestra de casais, né? O pregador mandou eu casar com um homem. Não falei isso não. Tá dando para entender? Não, você não, todo mundo, você não, pelo amor de Deus. Né? Nesse caso, né? Olha o pessoal querendo saber quem foi. Então, nessa situação, minha gente, a gente vê que, por quê? Né? Nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então observa bem, o texto está dizendo que ninguém nunca odiou a própria carne. Então a recomendação é, cara, trata a sua esposa como se você estivesse cuidando do seu próprio corpo. É claro, tem uns camaradas que do jeito que eles estão derrubados, eles não cuidam bem do corpo e nisso não vai cuidar bem da mulher também. Mas aqui, digamos que de repente o cara cuidasse bem do corpo, digamos, né? Então assim, poxa, investe nisso. Você não quer ter saúde, você não quer estar bem, você não quer ter disposição e você não faz alguma coisa por isso, faça isso pela sua esposa, né? E aí, e o texto vai dizendo, né? Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Aí ele está voltando para falar sobre Jesus e igreja, que não é o nosso foco aqui, né? E aí o 31. Quem pode ler, por favor? Versículo 31. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, o que o homem tem que fazer quando casa? Deu para entender? Aí alguém vai dizer assim, mas é para abandonar a mamãe? Não, filho, eu sei que foi você. Não. Mas eu sempre fui aquele dia do papai. Legal. Só que você não é uma só carne com a sua mãe. Você não é uma só carne com o seu pai. Você não é uma só carne nem com o seu filho. Você é uma só carne com a sua mulher. E aquele caso, eu, por exemplo, se meu filho casa, ele que resolve o pior dele. Pai, briguei com a mulher, estou voltando. Não volta não, agora é eu e ela. Entende? Mete o pé, dá teu jeito, resolve, vai para casa de um amigo, vai para casa da tua tia, para cá não. Entende? Porque agora ele tem a vida dele, ele é homem, ele não é moleque. Aí às vezes o que acontece, eu até entendo, né? Como a Ana falou agora, mãe é mãe, né? Já disse a bussunda. Mas agora o que acontece? Agora, eu não sou mãe não. Não, filho. Bussunda do Cacete e Planeta. Você não, você não é. Eu sou de 74, mano. É outra situação. Então nesse caso, e ele perguntou para outro novo. Né? Lembrou? Então tá bom. Aí nesse caso, a respeito disso, eu não sei, gente, se dá pra perceber que às vezes a mãe está se metendo no casamento da filha, o pai está se metendo no casamento da filha. Não, mas a gente mora no mesmo quintal. Pera aí, mesmo que mora no mesmo quintal, a partir do momento que meu pai deu a casa para eu morar, ele não entra porque ele é o dono do terreno. Ele entra quando eu abrir a porta para ele. Ou então eu devolvo a casa para ele e vou morar de aluguel. Porque o meu pai deu a casa para um homem, não para um moleque. Mas o terreno é da minha mãe. Ué, e daí? A partir do momento que você mora naquela casa, a casa é sua. Ela entra com a sua autorização. Ela entra com o seu consentimento. A vida de vocês é a vida de vocês. Agora, numa casa que, poxa, você está lá educando o seu filho, vem tua mãe, vem teu pai, vem teu sogro, tua sogra, os cunhados se sentem no direito também. Quem é você na fila do pão? Aí eu pergunto, como é que sua mulher vai te respeitar? Ninguém na tua família te respeita. Como é que seu marido vai respeitar suas decisões? Suas irmãs se metem na sua vida. Como é que seu filho vai ver você como alguma coisa, se seus pais te distratam na frente dele? Deixará o homem, seu pai e sua mãe. Eu não estou dizendo aqui, repetido, não é abandonar, é só manter a separação. Ei mãe,
não sou mais menino. Quem conhece, né, entrega a idade. Então, nesse caso, né, você já fez a sua parte. Acabou, gente. Então, nesse caso aqui, né, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, que é o assunto de Paulo, mas não é o nosso aqui. E o versículo 33. Quem puder ler, por favor, para a gente fechar. Não obstante, vós, cada um Na sua está de per si mesmo. de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, não sei se dá para perceber. Resumindo tudo que a gente falou, a recomendação é o quê? Que o homem se sujeite à mulher amando-a, se entregando por ela. E que a mulher se sujeite ao marido respeitando-o, atendendo às suas orientações. Então, assim, para algumas pessoas isso parece o fim do mundo. Para mim não é. E detalhe, pastor, quer dizer que sua esposa é uma esposa submissa? Não mesmo. Mas agora, o que eu estou querendo dizer aqui, né, é o seguinte: eu não dependo da submissão dela para amá-la. Eu a amo. Entende? E assim, se ela vacilar comigo, eu estou lá. Porque ela é importante para mim. Aí, no caso, mas eu vou respeitar o meu marido, mas ele é isso, ele é aquilo e aquilo outro. Mas você respeitá-lo não tem a ver com o merecimento dele. Tem a ver com o que Deus espera de você. De repente, ele pode até não ser aquela pessoa maravilhosa. Mas minha falecida mãe tinha uma frase que eu acho muito interessante. Quando não quer, dois não brigam. Ou dois bicudos não se beijam. Já viu quando uma pessoa quer arrumar confusão e você a trata com educação e respeito? Você quebra. Quer ver um negócio? Perceberam aqui que eu falo alto. Então, quando eu falo alto com a minha esposa, não é porque eu estou sendo agressivo com ela. Eu falo alto. Meu apelido no seminário era pregador de trem. Então, hoje a gente até discute menos por causa da criança, né? Para dar um bom exemplo, para ele achar que a gente não briga. Mas assim, então antes a gente brigava tipo Congresso Nacional. Vossa Excelência, calha a boca! Agora a gente briga tipo Supremo Tribunal Federal. Eu divirjo, entende? Respeitosamente, eu discordo de você. Agora a gente briga mais ou menos assim, na elegância. Mas quantas vezes a gente discutindo, ela falava assim: tem alguém gritando aqui? Gente, aquilo me quebrava. Porque eu sabia que eu tinha levantado a voz. Agora, se ela tivesse levantado a voz também, em vez de falar, tem alguém gritando aqui, sabe o que ia acontecer? Eu ia querer levantar mais a voz. Se eu dizer, ela, Roberto, agora quando eu, tem alguém gritando aqui? Aí, fiquei pequenininho. Ela me quebrou. Várias vezes ela fez isso. Me dava uma raiva. Mas eu estava errado. E ficava quieto, porque eu realmente tinha levantado a voz. Deu para entender? Então, sei lá, gente. Eu não sei vocês, assim... eu queria muito falar aquela coisa tipo o pastor, né, que fala doravante, que é negócio todinho. Mas assim, eu falei da vida como ela é. Todo mundo sabe como é que é a vida de casal. A gente fica falando uns negócios bonitos, né? Momozinho pra cá, momozinho pra lá, mas a gente sabe como é que são as coisas, né? Então, assim, essa é a situação. Então, se cada um fizer um pouco a sua parte, como a gente começou aqui, eu vou ceder, vou dar o braço a torcer, né? Vamos deixar rolar e tudo. Algumas coisas eu sei que vão ser diferentes. Aquele esquema, conseguiu ou não? Que você tinha me pedido. Conseguiu? Cadê o Igor? Nicolas? Lincoln. Cadê o Lincoln? Isso. Né, o Lincoln vai botar uma música para tocar. Enquanto isso, eu gostaria que você estivesse pensando, né, na semana de vocês, no mês de vocês, nas dificuldades de vocês e tudo e tal. Seja lá o que for, gente. Pode ser problema financeiro, pode ser trauma do passado, pode ser mágoa. Uma coisa eu sei, que se a gente colocar essas coisas diante de Deus, Ele vai ajudar a gente. Era a oração da família com a banda Gion. Mas se não tiver, não tem problema não.
Bem, do jeito que a Ana está depositando confiança ali, já vi que o Lincoln é um ninja. Então a gente vai ter a música. Já vi que é. Porque senão ela falar, deixa pra lá. Se ela tá lá é porque ele vai conseguir. Então, sabe, gente, que você possa estar pensando, né? Colocando diante de Deus. Tem coisa que realmente é difícil perdoar. Tem coisa que é difícil resolver. Tem dívida que é difícil pagar. Tem filho que dá dor de cabeça. Tem filho que parece que a gente não vai conseguir dar a volta por cima. Tem luto difícil de vencer. Mas eu sei que assim, Deus é maior que isso tudo, né? E vocês vindo aqui, vocês estão demonstrando que vocês estão buscando alguma coisa da parte de Deus. Eu, né, não tenho nada para oferecer para vocês, a não ser compartilhar um pouco do texto e um pouco da minha vivência. Mas além disso, quem volta para lá é vocês. Então quem puder, né, curvar a cabeça enquanto a música toca e medite na letra da música. Fala o coração do teu povo, Senhor. Abraçado mesmo. E vamos orar ao Senhor. Deus querido, temos aqui esses casais, cada um com a sua luta, porque a vida de hoje não é fácil. Precisamos perdoar, precisamos aceitar, precisamos lidar com as diferenças, precisamos lidar com culturas diferentes, precisamos lidar com hábitos diferentes. Nem sempre gostamos daquilo que nosso cônjuge gosta. Temos, ó Deus, as nossas preferências. Às vezes o nosso cônjuge não corresponde mais àquilo que correspondia quando nós nos casamos. Muita coisa, Deus, concorre para dificultar a vida a dois. Mas nós somos o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome. E nessa hora, Deus, temos uma responsabilidade, que é levar o teu evangelho nos ombros. E sabemos, Pai, que o nosso testemunho, apesar de ser muito importante, é o testemunho de pessoas de carne e osso. Nós somos de barro, nós pecamos, nós falhamos, nós erramos. E, ó Deus, isso muitas vezes é difícil de relevar. Isso vai manchando, vai ferindo, vai atrapalhando a vida a dois. E nessa hora eu peço que de um modo sobrenatural o Senhor esteja transformando a consciência de cada um de nós e que nós possamos repensar nossa vida, que possamos aprender com os nossos erros, que possamos, ó Deus, instalar novos hábitos, que possamos praticar boas obras e assumir o compromisso de ser consistente, de ser firme em agir da melhor forma possível, independentemente do merecimento do nosso cônjuge, Senhor. Nós estamos pedindo para sermos pessoas melhores, porque Tu mereces, ó Deus. Então, Deus, em nome de Jesus, renova os nossos corações, como diz o hino. Queremos ser, Senhor amado, como vasos em Tuas mãos. Quebra as nossas vidas, ó Deus, e faze-as de novo, pois queremos ser vasos novos em Tuas mãos. E como oleiro que Tu és, Senhor, molda-nos segundo a Tua vontade. Usa, Deus, cada texto, cada versículo, cada palavra compartilhada aqui. E que, ó Senhor, cada pessoa que ouviu essa palestra, que ouviu tudo aquilo que falamos, que possa lembrar daquele primeiro encontro, do primeiro beijo, da primeira noite do casal, de como as coisas eram, da disposição para o sexo, da disposição para o carinho, da disposição para andar a segunda milha, da disposição em perdoar. Quantas coisas relevávamos, ó Deus, nos primeiros dias, nos primeiros meses.
Ah, Deus, que possamos voltar ao início, que possamos reacender a chama. E, ó Deus, caso ninguém tenha problemas desse tipo, que não apaguemos e que não permitamos que se apague a chama. Ajuda, Deus, cada casal. É a minha oração. Completa, Deus, aquilo que eu não pude fazer e que, ó Senhor, aquilo que eu fui débil em comunicar, que o Senhor, ó Deus, possa, com o Teu Espírito, faça com o Teu Espírito, tocando cada coração e fazendo com que essa palavra se concretize na vida de cada casal. É a oração que eu faço para a Tua glória, na força do Teu Espírito e em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Eu devolvo a palavra. A gente pode sentar, filho. Muito obrigada. A gente já vai encerrar, mas eu preciso que vocês fiquem sentados mais um pouco, pastor. Chega até aqui. Muito obrigada, viu? Que Deus continue te abençoando. Gente, eu refleti muito ali de algumas coisas que a gente precisa, né, no nosso dia a dia. A irmã Rosa vai estar passando uma lembrancinha às suas mãos, tá bom? Do Ministério de Família. Deus abençoe sua vida. A foto da minha família, gente. Que Deus possa abençoar a sua família, tá? Eu pensei que a Gisele está aqui junto com seu filho, mas ela não está, mas que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. E, gente, os olha olhos só. Estão assim por causa de um cisco, tá? Aqui ninguém chora, não. Eu estou negociando com o pastor Julião uma próxima palestra que ocorrerá no dia 16, acontecerá no dia 16 de setembro, tá? Nós já temos mais 2 palestras, o Ministério já agendou. Então, no dia 16 de setembro, marquem aí, se não tiverem nenhum outro compromisso, já marque esse compromisso conosco, vai falar sobre as finanças na vida do casal. Aí agora pode ser para casal que estão namorando, noivos ou casados, tá? Hoje a gente pediu pelo assunto que seria só mesmo casais casados, tá bom? Muito obrigada, pastor. Depois a gente vai continuar conversando no WhatsApp. Deixa eu só... Gente, desculpa, eu esqueci de dizer. Eu tenho livros lá fora que estão a R$20 cada um. E a camiseta, como eu não tenho mais estoque, tá a R$30. Tá legal? Então os livros lá 20, a camiseta a 30. Eu aceito dinheiro, aceito o Pix e também o crente. Tá bom? O crente que é salvo, né? Obviamente. Aí depois é só acertar com a Ana, gente. Forte abraço, obrigado.